O templo do vazio. Como o charlatanismo religioso lucra com a solidão masculina. Há uma cena que se repete, com pequenas variações de cenário, em milhares de igrejas espalhadas pelo país, todo domingo. Um homem de meia idade, recém-separado, financeiramente combalido, entra pela primeira vez naquele templo, levado por um amigo ou por um anúncio convincente nas redes sociais. Ele não busca teologia, busca alívio. Busca alguém que diga que a dor que ele sente tem propósito, que o caos em que sua vida se transformou é passageiro, que existe uma saída. E ali, no palco, um homem de terno bem cortado, microfone de lapela e voz cuidadosamente treinada, oferece exatamente isso. Só que o preço dessa promessa raramente é dito em voz alta logo de cara. Ele vem depois, embutido em ofertas especiais, em semeaduras que prometem retorno multiplicado, em cursos de liderança vendidos como chaves para o sucesso pessoal. Não é coincidência que esse tipo de charlatanismo prospere justamente nos momentos de maior vulnerabilidade masculina. O homem contemporâneo, especialmente depois de um divórcio, de uma demissão ou de um rompimento familiar, vive um vácuo que a cultura moderna raramente sabe preencher. Ele foi criado para não pedir ajuda, para não expor fraqueza, e ao mesmo tempo perdeu grande parte das estruturas tradicionais que antes davam sentido à sua existência. Comunidade, propósito coletivo, hierarquia clara de valores. É nesse vácuo que o pregador oportunista entra, não como líder espiritual genuíno, mas como um predador emocional treinado para reconhecer feridas e monetizá-las. A dinâmica não é diferente em essência daquela que se vê em relacionamentos manipuladores. Existe uma fase de sedução, em que tudo parece acolhimento e pertencimento. Depois vem a fase de dependência, em que o indivíduo é gradualmente convencido de que sua estabilidade emocional depende daquele grupo, daquele líder, daquela estrutura. E por fim vem a extração, o momento em que o vínculo emocional já consolidado é usado para justificar pedidos financeiros cada vez maiores, sob a roupagem de fé, sacrifício e obediência. Um homem que compreendeu, ainda que de forma intuitiva, os mecanismos de manipulação em relações afetivas, costuma reconhecer esse padrão com mais facilidade. É o mesmo script, apenas com um cenário diferente. O estoicismo, escola de pensamento que atravessou 2000 anos, exatamente por lidar com precisão cirúrgica sobre autonomia emocional, oferece aqui uma lente valiosa. Um dos pilares centrais dessa filosofia é a distinção entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Epicteto, ele próprio o escravo que conquistou liberdade interior através da razão, ensinava que a verdadeira miséria não vem dos acontecimentos externos, mas da forma como interpretamos e reagimos a eles. O charlatão religioso opera exatamente na direção oposta desse princípio. Ele convence o fiel de que sua paz interior depende de uma variável externa, uma oferta, uma bênção proferida por terceiros, um ritual específico, realizado por outra pessoa. Isso é a antítese do estoicismo. É terceirizar a própria estabilidade emocional para alguém que tem todo o interesse financeiro em mantê-la instável. Um homem que internaliza os princípios estoicos não está imune à fé. Longe disso. Muitos dos próprios estoicos antigos eram profundamente religiosos, cada um à sua maneira. O que muda é a relação de dependência. A fé estoica, se assim podemos chamar, é uma fé que fortalece a autonomia. A fé vendida pelo charlatão é uma fé desenhada para corroer essa mesma autonomia. Um discerne o joio do trigo, perguntando uma coisa simples: essa crença me torna mais independente ou mais dependente? Ela me devolve o comando da minha própria vida ou me tira dele? É aqui que o pensamento associado ao MGTOW, para além de qualquer caricatura popular que a expressão carrega, oferece uma contribuição relevante. No núcleo dessa corrente de pensamento está a ideia de que o homem contemporâneo precisa reconstruir sua própria soberania pessoal, financeira, emocional, social, sem depender excessivamente de estruturas externas que historicamente extraíram dele tempo, dinheiro e energia sem retorno proporcional. As igrejas charlatãs seguem exatamente essa lógica extrativa. Cobram dízimo sobre uma renda já corroída pela inflação. Vendem óleos e panos ungidos como se fossem investimentos financeiros. E ainda cobram do fiel a culpa quando o milagre prometido não se concretiza. Afinal, se não funcionou, é porque a fé dele era fraca, nunca porque a promessa era vazia desde o início. Vale reconhecer com honestidade intelectual que a maior parte das lideranças religiosas no Brasil e no mundo não se encaixa nessa descrição. Existem pastores, padres, rabinos e líderes espirituais de índole genuína, que vivem modestamente e dedicam a vida ao cuidado real de suas comunidades. A crítica aqui não é a fé, nem a religião como fenômeno humano, que cumpre um papel evolutivo e psicológico real na busca por sentido.
A crítica é dirigida especificamente àqueles que instrumentalizam essa busca legítima por sentido para fins de enriquecimento pessoal, replicando, com sofisticação cada vez maior, técnicas de persuasão e controle emocional que em qualquer outro contexto seriam reconhecidas como manipulação. O problema é estrutural, não apenas individual. No Brasil, a ausência quase total de fiscalização sobre a movimentação financeira de instituições religiosas cria um ambiente perfeito para esse tipo de exploração. Isenções fiscais amplas, liberdade religiosa mal interpretada como ausência total de prestação de contas e um sistema jurídico que trata líderes religiosos com deferência automática, tudo isso compõe um terreno fértil para quem quer transformar fé em modelo de negócio. Enquanto médicos precisam de anos de formação e supervisão de conselhos regulatórios, qualquer pessoa pode se autoproclamar apóstolo ou profeta na manhã seguinte e abrir as portas de um templo à noite. Para o homem que está reconstruindo sua vida depois de uma perda significativa, seja ela afetiva, financeira ou profissional, a lição prática que emerge dessa análise é clara. Antes de entregar sua fé, seu tempo e, sobretudo, seu dinheiro ou qualquer estrutura, religiosa ou não, vale perguntar quem se beneficia concretamente daquela entrega. Vale observar se a promessa fortalece sua capacidade de agir sobre a própria vida ou se apenas cria mais um elo de dependência. Vale, acima de tudo, cultivar aquilo que os estoicos chamavam de prosoche, a atenção vigilante sobre os próprios julgamentos e impressões, recusando-se a aceitar automaticamente qualquer narrativa só porque ela vem embalada em linguagem sagrada. No fim, a verdadeira soberania masculina não está em rejeitar toda forma de comunidade ou espiritualidade. Isso seria isolamento, não liberdade. Está em desenvolver o discernimento necessário para distinguir entre estruturas que constroem e estruturas que extraem. E nesse sentido, talvez a melhor defesa contra o charlatanismo religioso não seja o cinismo generalizado, mas justamente aquilo que a tradição estoica sempre recomendou: razão fria, aplicada mesmo às questões mais quentes do coração humano.